E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Meu pai, né, falou: Roger, por que vocês não... Já pensou em fazer cerveja? Por que vocês não fazem cerveja? Vocês usam quando esse equipamento? Nós usamos entre setembro e março, abril. Pô, então vocês ficam uma boa parte do ano ociosos, né? Por que você não faz cerveja e tal? Aí veio a ideia, eu fui contra no início. Pô, a gente tá cheio de coisa pra fazer aqui na fazenda, não sobra tempo pra nada, já tá dando trabalho, vai inventar de uma coisa totalmente diferente, outra área, a gente não tem noção disso. Eu falei, mas tem consultoria, explica, ensina e tal. E aí, lá pelas tantas, eu fui numa outra visita dessa, lá pra Minas, eu fui junto, e pra ver, pra entender e pra não deixar meu pai fazer besteira, né? Na época eu achava que era besteira, né? Na verdade, quem tava certo era meu pai, o errado era eu. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Rafael Rodrigues, que não faz muitos anos que eu conheci esse nome dele, porque eu conheci ele só como Vovô Boy. Rafael Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e produtor rural aqui em Mato Grosso, entre outras coisas, né, Vovô Boy? Entre outras coisas. Bom, obrigado por você estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha, cara. Eu que agradeço. Bom demais. E pra você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui vai render muita coisa, cara. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta e com o Rafael Rodrigues. Meu amigo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente começar essa resenha aqui, cara. Desde 1989, estamos aí tentando produzir alguma coisa positiva pra esse país. Então, nasci no Paraná, em Maringá, vim pro Mato Grosso aos 5 anos. A minha família se mudou pra cá, meu pai já trabalhava com agricultura. Morei em Cuiabá até os 17 anos, onde passei no vestibular, fui pra Exalc. Onde nos conhecemos, vivemos anos... Que época maravilhosa, né? Anos dourados. Anos dourados.
O orçamento naquela época era ainda menor do que o de hoje, mas a gente não, nem se compara. A gente conseguia equilibrar bastante lá, estudos, né? Eu lembro que a gente se via muito na biblioteca, né? Na biblioteca, poxa, todo dia praticamente. Exatamente, batia ponto lá, mas também era divertido, né? Tinha a parte sim. social, e aí eu formei em 2012, passei num processo seletivo de uma multinacional de defensivo agrícola, me mandaram pro Mato Grosso, graças a Deus, vim pra cá de volta e desde então, profissionalmente aqui, fiquei nessa empresa até 2016, 4 anos, e aí fui trabalhar com meu pai, entrei na fazenda, agricultura, soja, milho, sorgo, enfim, isso na primeira safra minha foi a 16, 17 e estamos lá até hoje. 16, 17, não, 9 safras. Vai ser a nona safra agora. A nona safra agora. Isso aí, aí de lá pra cá aconteceu bastante coisa, que acho que é o tema do... Vamos falando sobre legal, isso. Cara. Eu lembro uma vez, eu não sei se você vai lembrar disso, cara, eu lembro uma vez que eu tava fazendo fui fazer algum trabalho, não sei se pelo e-mail, pelo CPEA, passando por Diamantina, almoçando naquele restaurante do hotel. Aham. Eu esbarrei o celular. Você lembra desse dia? Lembro desse dia. Cara, o negócio mais, né, assim, óbvio que encontrar exalquiano em Mato Grosso é igual que encontrar tiririca em coisa, né? Mas é sempre bom, né? Mas encontrar, sempre bom encontrar, né, cara? Conversar, com certeza. Legal, cara, muito bom. Cara, o que eu queria falar com você aqui? Você tá nesse processo já, tá indo pra nona safra agora, você teve ali a experiência na indústria também, que eu acho que é uma coisa importante. E lembro que a gente gravou um episódio, eu, você, seu pai, o Silicone e o Patrone, né? Naquela época do podcast que a gente tinha lá no AgriHub lá. E vocês estavam nesse processo, quer dizer, faz 3 anos isso, né? 3 anos mais ou menos. 3 anos. E vocês já estavam nesse processo da sucessão. Eu lembro de seu pai comentar alguma coisa assim, pô, acho que era legal ele sair e tal, né? Quando você se formou assim, você já pensou em ir direto ou você já teve essa conversa antes com seu pai, assim, falando, não, vamos pra fora, vamos conhecer um pouquinho? Tinha já uma conversa prévia de trabalhar fora em algum lugar, alguma área, claro, que correlata, né? Correlata, que tocasse o nosso negócio. Já tinha essa ideia, mas assim, vou ser muito sincero que a partir do momento que foi chegando mais próximo da formatura e assim, um monte de processo seletivo acontecendo e avançando etapas em uma boa parte e ficando fora em outras, isso começa a dar aquela ansiedade, né? Falei, pô, será que isso daqui a pouco eu saio com o diploma e desempregado e mais um pra filha de desempregado do Brasil, né? E na época eu comecei a conversar com meu pai, falei, pai, então, mas e se for trabalhar junto e tal? E naquela época, né, tava com 22 anos, assim, né? Aquela maturidade de 22 anos, né? Falei, pô, pai, assim, planta aí 2.000 hectares, se eu aumentar meio saco de soja na média, já é mais que eu ia ganhar numa multinacional, então o que você acha? Não, ele falou, não, você não tem processo seletivo aberto pra você no momento. Não estou contratando. Não estou contratando, essa posição não tá vaga, vai se virar. E na época, assim, por um período eu não concordei muito, mas aí deu certo, entrei numa empresa grande, ótima, assim, fui muito feliz lá. Só saí, na verdade, na época, por não ter uma outra pessoa. Se tivesse um irmão mais velho, talvez, ou um primo, alguém que estivesse trabalhando junto e performando bem, e apoiando bem, suportando bem o meu pai, talvez eu não tivesse saído naquele momento. Realmente eu gostava bastante, já tinha sido promovido lá dentro, eu tava numa área que eu gostava muito, que era de desenvolvimento de mercado, atuava mais na verdade com pesquisa e com consultores do que com produtores diretamente, então assim, um aprendizado gigantesco, e isso aí que eu levei, assim, foi muito importante pra gente, pro nosso negócio olhando hoje, eu ter chego com essa experiência dos outros, assim, eu via muita coisa dando certo nos outros e muita coisa também dando errada, inclusive na fazenda, naquela época, e era incrível, assim, porque às vezes, por exemplo, eu ia conversar com um grande consultor, da consultoria para 200 mil hectares de soja, e eu tentava implantar o manejo da empresa que eu representava, né? Então, eu falava, pô, por que você não usa essa série de produtos que a gente trabalha e opta por outros? Então, o cara tinha que me explicar o manejo dele, o porquê que ele fazia aquilo. Então, pô, eu pegava um cara que era uma fera e eu sabia o que ele usava, o porquê que ele usava, na dose que ele usava. Então, foi incrível. Então, assim, ainda bem mesmo que eu não fui trabalhar com a família
logo depois de formar e tive essa experiência aí. Foram 4 safras de soja e de milho que deram uma bagagem muito grande. E assim, você estava pronto então você estava preparado? Não estava, não tô até hoje. Busco, igual a gente estava conversando agora há pouco, né? Tava no evento da Séries Consultoria essa semana, aprendi bastante, sei que o caderno lotado de anotação. Só que naquele momento a gente tem a curva de aprendizado e de experiência, ela já estava começando a ter uma flexibilidade ali que era mais importante, eu contribuiria mais naquele momento internamente do que, assim, o possível aprendizado e experiência e network que eu continuaria fazendo. Não, claro, né, cara? E eu lembro assim, e aprender com o dinheiro dos outros também é legal, né? Assim, errar com o dinheiro dos outros. Porque, assim, início de carreira, independentemente do seu passado e tudo mais, né? Sendo filho de agricultores e tal, é diferente, né, cara? Porque, assim, e não é só a questão técnica. Você falou bastante da parte técnica, mas a parte corporativa, né, de entender a hierarquia, postura, exatamente, as relações, hierarquia, exatamente, você saber respeitar, entender o seu momento, o momento de ficar quieto, o momento de se posicionar. A gente aprendeu um pouco disso na Exalc também, né? A Exalc, ela tem essa vantagem, assim, até fazer um parênteses, às vezes o pessoal acha que a gente é um pouco barrista, né, que a gente é uma panelinha, talvez seja mesmo, mas lá a gente realmente tem essa vantagem, né, assim, a escola é maravilhosa, as aulas, as disciplinas são maravilhosas, mas tem esse outro lado lá, de você não chega, assiste aula e vai para sua casa. Você não vai para sua casa. Normalmente você vai para a República, você convive. É quase uma militarização de hierarquias e de funções e de responsabilidades que amadurece bastante. E vamos lá então, você tem aí nas costas 4 safras na empresa, depois tá indo para 9ª agora, quer dizer, você tá indo para 13ª safra aí nesse negócio. Um guri novo, nós somos novos, né? Você é um pouquinho mais novo que eu, então... Que sim. Me considero jovem. Pelo menos anda bastante estrada de terra, né? Mas é jovem ainda na ideia. Na CNH tá legal. Tá igual o caminhão de usina, né? Que é bom de ano e ruim de lata. Exatamente. Tô mesmo por aí. Conta um pouco, cara, o trabalho que vocês desenvolvem lá na fazenda, enfim, como que tá distribuído, porque eu lembro que a gente, naquela conversa que a gente teve em 22, vocês estavam começando umas áreas novas, mas já tinha consolidado em outras regiões. Conta um pouquinho como que é a dinâmica aí do trabalho de vocês, cara. Assim, Prudêncio, nós estamos, assim, nós estamos em Diamantino, meu pai tá em Diamantino plantando soja desde a década de 90, e na mesma fazenda, na verdade na mesma fazenda desde 2003, teve uma mudança de área ali naquele ano, mas desde 2003 na mesma área, na mesma fazenda, e ali a gente vem plantando soja e milho desde 2000 bolinha. Lá, nesses últimos anos, a gente buscou o máximo de rendimento, então desde de cuidado com fertilidade do solo, rotação de cultura, buscar novas alternativas de segunda safra. Então ali nesses 9 anos que eu tô lá, nós já plantamos feijão carioca, já plantamos feijão calpi, já plantamos sorgo, já plantamos gergelim, já plantamos braquiária, já plantamos nabo, enfim. Já tomamos nabo também, bastante. E a gente explora bastante lá os biológicos, então a gente usa bastante, a gente procura produzir os nossos, a gente tem uma mini usina interna nossa lá pro nosso próprio uso. Então, o máximo que a gente pôde buscar de rendimento, desde operacional e eficiência técnica, até buscar baixar custos, por exemplo, com essa questão dos biológicos, a gente tem buscado nesses últimos anos. Mais recentemente, a gente também iniciou uma nova cultura, o algodão. Assim, é muito complexo, né? É uma cultura que exige bastante, tecnicamente, exige bastante de equipe, de aprendizado, enfim. A gente está na segunda safra, fizemos a segunda safra de algodão esse ano. E, paralelo a isso, foi mais ou menos aquela época de 2022 que a gente estava falando, né? A gente iniciou um novo projeto agrícola, que é em outro município, Poconé,
que fica relativamente distante de Diamantino, então a gente teve que montar toda uma nova estrutura de pessoa, de máquina, enfim. E acaba dividindo tempo e energia também, né? Então tem sido um desafio. Nós vamos para a quarta safra agora, essa safra de soja agora é a quarta safra. Ainda estamos aprendendo bastante, porque lá, assim, apesar de linha reta dá 250 quilômetros, mas é quase outro país, assim. A altitude você sai de quase 500 para 150, o solo é totalmente diferente, o regime de chuva é totalmente diferente. Lá só faz uma safra, não faz duas, agrícola, né? Tá bem dinâmico, assim, tá igual você comentou, se fosse com o dinheiro dos outros, eu diria que tá quase divertido, assim, porque a gente tá aprendendo bastante, tá vivendo bastante coisa nova. O duro é que é com o nosso dinheiro, né? Então, custa caro. Então, ali em Poconé a gente teve a área que já era soja, que beleza, assim, é tudo diferente, mas o custo de implantação da cultura é bem menor. A gente tem área de primeiro ano, a gente tem tido área de primeiro ano quase todos os anos. Então, agora eu tenho área de 10 anos, que é essa que a gente já pegou, que era soja. Tem área que vai ser o terceiro ano agora, tem área que vai ser o segundo ano, vai ter área de primeiro ano. Então é um investimento constante em construção de fertilidade, em correção de solo. Mas assim, hoje eu me sinto um engenheiro agrônomo bem melhor do que eu era há 10 anos atrás. Experiência, né, cara? Calo. Tá louco, né? A vida ensina mesmo. Ensina, e se vai filtrando, né? Enquanto você estiver passando e sobrevivendo, é porque a gente tá absorvendo conhecimento, experiência, erramos bastante, acertamos também, e aí agora buscar acertar mais e errar cada vez menos. Ali. Cara, tem várias coisas bacanas aí que você foi falando que tá me abrindo a mente aqui, né? No episódio anterior, conversava com o Leandro Zaccanaro, que você conhece também, né? Pesquisador aí super influente aqui no estado, né, cara? E me abriu a cabeça, assim, bastante coisa que ele falou, porque assim, você tá, vamos dizer, bem dizer, 13 safras aí já quase no lombo aí, né, cara? 13 anos atrás, quando a gente se formou na escola, a gente sempre olhou, e vem da Revolução Verde, né? A gente sempre olhou a parte química, a parte física, né? Continua sendo muito importante, áreas de primeiro, segundo, terceiro ano, você tem que construir a parte física. E você comentou dos biológicos, que inclusive tem uma história legal com a cervejaria, que nós vamos contar depois, né? Sim. Mas que, de alguma maneira, vocês já estão usando isso há algum tempo, né, cara? Como que tem sido essa mudança? Porque apesar de ter sido pouco tempo, 10 anos é nada, né, cara? Pra gente é interessante. Em termos de história da agricultura, não é nada. 10 anos, 15 anos, foi ontem, é um pisco, meio segundo, né, cara? Eu acredito que nós estamos vivendo uma mudança silenciosa ainda, né? Mas que a gente já começa a ver muita coisa sendo dita nos eventos, o próprio Zaccanaro falando coisa aqui de pesquisa de 10, 15 anos que eles tocaram lá. Como que você tem lidado com toda essa mudança da agricultura aí também, cara? É muito dinâmico, tem muita coisa nova acontecendo o tempo todo, em todas as áreas. Então, se pensar em controle de praga, é uma loucura, muita coisa chegando, muita coisa acontecendo, muitos novos desafios, quebra de resistência de biotecnologias. A gente viveu uma segunda safra no Mato Grosso aqui que, infelizmente, vai para a história por conta de uma quebra a última proteína BT que funcionava. Ela deixou de funcionar justamente nessa segunda safra, até ano passado, no Mato Grosso. Na Bahia já caiu alguns anos atrás, mas no Mato Grosso ainda funcionava super bem, que é a VIP, tanto para milho quanto para algodão, e esse ano ela caiu. E quando a biotecnologia cai, ela não avisa que vai cair, ela não manda um recado SMS. Não, ela simplesmente cai, e cai para todo mundo, assim. Parece que alguém apertou um botão e falou, agora ela não funciona da mesma forma. E aí pega todo mundo desprevenido, né? Porque a margem hoje é muito pequena, então assim, ninguém trabalha com estoque de produto. Então nem o produtor e nem as revendas, cooperativas... É inviável, né, cara? É inviável, e nem as próprias multinacionais, porque a gente sabe que esses ingredientes ativos, eles vêm da Ásia, vêm da China, enfim... Ninguém estava preparado. E aí, a hora que estourou, aí lagarta para todo lado e falta de produto, enfim. Então, isso foi um episódio recente, impactante, mas esse tipo de coisa acontece algumas vezes. Até o pessoal falou no evento ontem, uma vez eu também escutei de um diretor da empresa que eu trabalhava, às vezes a gente vai chorar as pitangas, a gente fala, pô, mas esse ano agrícola aqui no Mato Grosso foi muito atípico. Qual foi o ano típico? Todos os anos agrícolas do Mato
Grosso são atípicos, né? Ou pro bem, ou pro mal, ou por falta de chuva, ou por excesso de chuva, ou por quebra de uma biotecnologia. Então, assim, a gente tem que tá atualizado o tempo todo, assim, não dá para você montar aquele planejamento prévio de safra seu, passar pedir os produtos, passar pro gerente e ir pra praia. Não é linear, né? Não é. Ele muda o tempo todo. A gente tem que estar atualizado, tem que estar participando de evento, tem que estar conversando com a turma. Se a gente usar o celular, os grupos de WhatsApp de uma forma, como uma ferramenta de trabalho, é incrível, porque todo mundo está passando por isso o tempo todo, então a gente vai se ajudando e vai conversando. E os biológicos, eles entram muito forte nisso, porque hoje, tanto controle de praga, de inseto, até mesmo planta daninha, não existe bala de prata mais na agricultura. Talvez já existia um dia, quando o glifosato matava tudo, 20 anos atrás, só que a gente usou muito mal essa molécula e agora a bola da vez é o glufosinato. Estamos usando muito mal de novo. A gente tem uma molécula inseticida, o clorfenapir, que é o melhor produto para lagarta talvez hoje. Estamos usando muito mal, estamos usando só ele. Então, se a gente entender cada ferramenta dessa como partes da solução, partes do quebra-cabeça, que são importantes, mas também tem outras peças para serem usadas, nós vamos dar longa vida para o nosso negócio. E os biológicos entram dessa forma. Hoje tem assim, muita coisa que não é nova, que talvez na década de 80 já existia e já se ensinava isso nas escolas, biológicos, armadilhamento, monitoramento de praga, feromônio atrativo, matar a mariposa adulta para ela, tudo isso já tem 50 anos. Só que não era usado, porque tinha um inseticida, alguma coisa que funcionava. Agora, então a gente tem que juntar todas essas peças para tentar montar o melhor quebra-cabeça possível e dar de forma mais sustentável possível. Sustentável ambientalmente, mas sustentável no negócio também. Porque, até também sobre o evento de ontem, às vezes os caras mostraram, por exemplo, olha, tá vindo esse inseticida, ele tem um resultado muito bom. Ele vai chegar no mercado em 2032. Então, assim, daqui 6, 7 safras, a gente tem que sobreviver até lá, né? Então, a gente tem que tentar unir da melhor forma possível tudo e fazer o nosso dever de casa. Sim, não, sem dúvida, cara. E você falou muito também vários testes, né, que vocês foram fazendo ao longo do tempo, com culturas diferentes, como o gergelim, né? O gergelim estourou lá na região do Vale do Araguaia, né, cara? E mostrou-se uma boa cultura ali pra segunda safra. Mas o que você implantou ali que, além do nabo que vocês tomaram ali, coisas interessantes que você tem visto ao longo desse tempo e os benefícios, né, obviamente, desse trabalho que vocês têm feito ao longo do tempo aí, cara? Mais especificamente de segunda safra? Isso, assim? Porque assim, primeira safra normalmente é soja mesmo, né, cara? É difícil fugir disso, né? Mas a gente falava, por exemplo, com o advento da ferrugem asiática, a gente acabou melhorando os materiais das plantas para serem um pouco mais precoces, com boas produtividades, e isso abriu margem para a gente fazer outras coisas, né? Exatamente. A história da agricultura nossa aqui é mais ou menos por aí. Só que até a gente encontrar as coisas, né? O milho se deu super bem, mas tem outras alternativas também, né? Sim. Acho que isso é um negócio legal pra gente abordar também. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo. O gergelim é um ótimo exemplo. Aparece como uma opção bem viável de segunda safra, porque a demanda hídrica dele é bem menor do que do milho, por exemplo. É parecido com o sorgo, acho que talvez, assim, se a gente pensar num sorgo de alta produtividade, a demanda do gergelim é ainda menor. Ele tem uma rentabilidade boa, assim, depende bastante da demanda mundial, igual tudo, mas ele é tão bom, se adaptou tão bem ao Mato Grosso, a esse clima de final de janela de segunda safra, que a área também aumentou. Então a gente tem que entender até que ponto o mercado absorve com preços que remunerem bem o produtor esse aumento, mas é uma excelente ferramenta. É ótimo a gente ter opção. Ter opção é maravilhoso. Então, se a gente ficar pensando só milho, até tal dia eu posso plantar milho com segurança, depois disso eu não tenho outras opções, é ruim. Então, o gergelim é uma ótima opção. Falando do próprio milho, e a gente fala assim, o quanto é dinâmico a agricultura, aqui no Mato Grosso principalmente, mas em geral no Brasil, acho que também a gente está vivendo uma era histórica que são as usinas de etanol de milho. Isso mudou o agro do Mato Grosso e é muito recente.
Isso é muito recente. Eu lembro assim, de estar em evento há 6, 7 anos atrás que mostrava o quanto seria interessante essas usinas e que a gente já tinha uma muito pequena em Campos de Júlio em funcionamento, estavam pensando em abrir em uma em Sinop. Cara, hoje, não sei o número atualizado, mas acho que até 2030 é pra gente ter quase, acho que vai passar de 30 usinas no estado. Isso tá acontecendo no Brasil inteiro, né? Estão abrindo no Piauí, Maranhão, já tem Mato Grosso do Sul, enfim. Isso é extremamente positivo pro produtor de soja e milho, por conseguir a gente ter uma segurança que existe uma demanda maior para essa mega safra de milho que o Mato Grosso produz praticamente todo ano. Então a gente vai ter preço competitivo para isso. E aí vai puxando aí o DDG fortalecendo a pecuária de uma forma assim incrível. Dá até dó de chamar de subproduto DDG, acho que talvez seja tão importante quanto o próprio etanol. E aí vai favorecendo a pecuária. E eu acho que assim, uma coisa puxando a outra. Daqui a pouco, em alguns ciclos pecuários mais positivos, quem sabe a gente pensando até voltando em sustentabilidade do sistema, em rotação de cultura, por que de repente a gente não pode pegar um ano e deixar de plantar soja? Faz uma pecuária bem feita e ali a gente aproveita o verão para estabelecer uma super pastagem e ali a gente conseguir rodar um pouco e trazer um pouco de aporte de carbono, aumentar a microbiota do solo naquele ano e daqui a pouco volta com soja de volta. Assim, é incrível a soja, a braquiária, os pânicos, o quanto eles são sinérgicos um com o outro, o quanto um melhora o outro e melhora o ambiente. Então, o Mato Grosso, assim, ele realmente tá bombando, aí vem o algodão, e eu acredito que a gente tá vivendo uma era não, acho que a gente começou uma nova fase da agricultura nossa que eu não vejo muito limite, assim. Sim. É uma pena que as commodities não estão valendo bastante, só que isso obriga a gente a se virar, cara. A gente tem que procurar alternativa. Esse que é o grande lance, né? Porque, assim, já foi aquela época da gente ter grandes margens e grandes margens, inclusive, de erro, né? Porque hoje qualquer erro, você toma um dado igual você comentou. Custa caro, muito caro, né? Mas você falando desse lance das usinas de etanol, cara, isso é um negócio muito interessante, porque um dos primeiros trabalhos sobre usina de etanol de milho que foi feito foi lá no IMEA, quando eu estava no IMEA em 2017. Eu era o gestor desse projeto específico. Ah, show. E a gente projetou, por exemplo assim, o taxa de retorno de investimento nas principais regiões. Todas elas, o etanol de milho, do jeito que a gente está vendo hoje, ela dava retorno no investimento. E não é à toa que hoje, né, se planeja aí mais de 30 usinas até 2000 e poucos, né? 2030 e poucos, se eu não estiver enganado. Então, quer dizer, é um puta no negócio, porque além de favorecer o produtor de soja, milho, né, especial, ele puxa outras cadeias, como a pecuária, e também uma outra que a gente quase não se fala muito em Mato Grosso, mas que puxa muito, que é o próprio eucalipto. Reflorestamento. Precisa abastecer as caldeiras, não temos o suficiente para a demanda atual, imagina com essas novas, é isso aí. E aí a gente vai tornando viáveis áreas extremamente marginais. Exatamente. Que antes a gente não poderia usar para uma soja de milho, por exemplo, né, cara? Falava-se que aquela área era só para pecuária e olhe lá. Né? Mas aí agora a gente vê, vai para Minas, São Paulo, vê eucalipto naqueles morros do caralho lá. Verdade. Como que a gente não pode fazer aqui? Com certeza. Cara? É muito interessante esse processo. E até do ponto de vista social. Claro. O quanto essas cadeias sendo fomentadas, a geração de emprego, a arrecadação de imposto. Então, assim, eu acredito que o Mato Grosso realmente startou de 5 anos para cá uma nova fase que acho que só vai ser substituído por uma próxima fase ainda melhor daqui a alguns anos. Eu acredito bastante nisso. Essa história da agroindustrialização, né, que a gente tá vivendo agora, isso foi algo que, a região de Illinois lá, Iowa, viveu há algumas décadas atrás, né, cara? Que a indústria de alimentos, você vai para esses lugares, você já deve ter ido para lá também, não sei se já foi. Nunca fui. Então, lá, cara, a indústria de alimentos é muito forte. O cornflakes, aquelas coisas todas, sabe? Foi tudo criado lá, usinas de etanol de milho também, né, cara? Provavelmente um dia o milho tava muito barato, os caras falaram, temos que inventar alguma coisa diferente. Inventaram os cornflakes. Aí fez o cornflake, estourou. É isso aí. Então, a zona de conforto, ela não promove muita coisa positiva, né? É isso aí. É uma delícia a zona de conforto, assim. É uma delícia trabalhar com margem. É o que dá sustentabilidade pro negócio por muitos anos. São
são os anos bons, né? Os anos bons você consegue segurar os anos ruins que vem. Mas eu acredito demais que os anos ruins forçam a nossa resiliência, a nossa criatividade. E aí a gente tem que ir pra cima de procurar alguma coisa diferente. E às vezes acerta, às vezes erra, vai filtrando e vamos em frente. E o problema é o que não falta pra nós, né? Nossa, realmente. Outro tema que eu queria entrar contigo aí, você é um agricultor jovem, né? Mas vem de uma família que já tá no negócio há mais tempo, né, cara? E acho que super importante a gente falar de sucessão familiar também, né? Porque não é só você. Tem sua irmã, tem seu pai, né? Tem toda a família ali que tá envolvida no negócio, né, cara? Como que vocês têm trabalhado essa parte, essa organização, né? A gente falava um pouco antes de começar a gravar aqui, pô, eu fico mais nessa área, minha irmã fica mais ali, meu pai... Né? Como que tem sido esse processo, né? Porque é sempre um processo, né? Seu pai não sai e você entra, né? Tem um processo acontecendo aí, né? Com a gente ali foi... Então, a gente plantava só ali em Diamantino, e meu pai tava sozinho, né? Dentro da família, né? Lógico, tinha funcionário, gerente, tudo, mas... A responsabilidade era 100% dele, dentro da família. A minha responsabilidade na época era passar de ano na faculdade. A da minha irmã, nessa época, acho que ela nem na faculdade ela tava ainda, tava na escola, enfim. Daí eu formei, entrei na indústria defensiva, então em 2016, 2017 comecei a trabalhar com ele. E não foi fácil. Não foi fácil, assim, porque na teoria, a hora que eu entrei, eu tinha um cargo. Eu não lembro, acho que eu era gerente técnico, diretor agrícola, sei lá, diretor agrícola é um negócio pequeno, diretor de coisa pequena. É engraçado, né? Mas, então eu ficava nessa área, mas tinha muito conflito. Esbarrava em duas, às vezes em alguns momentos até que o gerente tá fazendo em 3 pessoas, mandando na mesma coisa, assim. Então, às vezes, eu pedia alguma coisa para um funcionário da fazenda e o cara virava e falava, eu tenho que obedecer quem? Você, seu pai ou o gerente? Aí eu vontade de responder, falei, todo mundo. Todo mundo tá acima de você na hierarquia, mas assim, não foi muito fácil mesmo esse início. E até a gente se organizar e entender melhor onde cada um encaixava melhor, onde tinha que ceder um pouco, e foi indo. Então, assim, teve os momentos de um desgaste maior, de algum estresse, mas um negócio que eu falo sempre, assim, que é na minha relação minha e do meu pai, que sempre foi muito importante, é que a gente brigava, às vezes, 5 vezes no mesmo dia e fazia as pazes outras 5. Isso é muito importante. Às vezes você vai dormir meio chateado, no outro dia já tá tudo bem e é uma coisa do negócio, tentar separar o máximo possível, tanto que, inclusive nessa época, a hora que eu vinha pra Cuiabá, eu ficava na casa deles, eu não morava sozinho, então a gente convivia 24 horas por dia praticamente, né? E nunca afetou o pessoal, a gente sempre conviveu muito bem, nos finais de semana, isso, assim, tipo, sempre valorizou muito e sempre soube colocar alguns limites quando via que poderia causar alguma situação de um possível desconforto, assim. Mas com o passar dos anos, das safras, eu fui pegando mais responsabilidades, fui amadurecendo, fui entendendo melhor algumas coisas e meio, talvez até num modo um pouco automático, algumas coisas meu pai foi saindo e eu fui assumindo. Até que chegou ali em 19, 20 mais ou menos, que eu tava com mais, vamos dizer, mais funções, mais responsabilidade dentro da fazenda, de dia a dia, né, de rotina, de operação, do que meu pai. Meu pai até hoje, ele acompanha os números, média, financeiro, enfim. A gente troca muita ideia de comercialização, momento de comercialização, com quem, quando. Então, assim, não é que ele saiu, ele aposentou de forma alguma, mas hoje ele é, assim, como se fosse um presidente do conselho mesmo, um cara que... Mas estratégico. Totalmente estratégico. Ajuda bastante ainda. Tem hora que eu tô corrido, fala, pai, você pode buscar uma peça que ficou pronta, você vai passar ali perto. Ele ajuda bastante, mas não passa mais as decisões de dia a dia, de agrícolas, por exemplo, por ele mais. Então, ali mais ou menos em 2019, ele já estava buscando talvez uma nova área, um novo trabalho, alguma coisa, um novo negócio, na verdade. E aí que entra a cervejaria, né? Acho que em algum momento a gente ia falar de cervejaria. Sim. Depois a gente pode até falar mais detalhadamente, mas ele... E a cervejaria não seria na fazenda, não seria em Diamantino. Então, na época, provavelmente a gente imaginava que seria em Cuiabá. Justamente para ele também ficar mais tranquilo, não pegar menos estrada, ficar mais
mais focado em alguma coisa mais próxima. E aí a gente montou a cervejaria Charaés, e eu acho que também daí passou talvez mais 2 anos, a minha irmã terminou a faculdade, ela fez agronomia também, e aí ali tava demandando muita gente de qualidade, gente de confiança na cervejaria. Ela já entrou direto já e coitada, ela entrou... Outro universo, né, Outro universo, e naquela época, assim, empresa nova, só que mesmo nova, com 2, 3 anos, ela tava crescendo assim, a gente tava triplicando o faturamento a cada ano. Faturamento e produção, e gente, então, assim... Eu tive 4 anos numa multinacional extremamente organizada. Mais estável. Entre aspas, né? Sim, tive, claro, dificuldades, erro, acerto. Agora a Jéssica, a gente jogou ela no air fryer, assim. a hora que ela saiu da faculdade, assim... Deu aquela respirada e tal, já entrou numa air fryer 200 graus ali, e foi ótimo pra ela também, porque, pô, eu e meu pai, a gente comenta, cara, o quanto ela amadureceu muito rápido, o quanto a profissional Jéssica, você pegar, não sei se você lembra do programa da Xuxa, que tinha o antes e o depois. Sim. Se pegasse o antes e o depois da Jéssica profissionalmente, do primeiro semestre dela e ela hoje, pô, é totalmente diferente, ela evoluiu muito, ela domina a empresa hoje, tudo passa por ela, a última palavra é a dela. Lógico, ela consulta bastante meu pai, por exemplo, troca uma ideia comigo às vezes também, uma coisa ou outra, mas ela domina aquilo ali, e ela é muito nova, ela tem 32 anos agora, e é uma empresa de quase 50 funcionários, que está em 3 cidades diferentes, enfim. Então foi mais ou menos isso. Essa divisão nossa foi acontecendo mais ou menos dessa forma. A gente começou uma pecuária também recentemente, a minha irmã, ela apoia meu pai, então meu pai, o escopo maior de trabalho dele hoje, o tempo dele é destinado a essa pecuária, apesar de também se envolver bastante na cervejaria. A minha irmã, mais ou menos parecido, só que o inverso, mais cervejaria, um pouco menos pecuária, e a parte agrícola, bastante eu. E assim, eu participo de uma reunião mensal da cervejaria e de outras 2 quinzenais, então eu tenho oficialmente uns 3 momentos no mês que eu dedico à cervejaria, e o restante é o dia a dia, Poconé, Diamantino. Não, é legal, cara, porque assim, aparentemente, não sei se vocês sentaram um dia, ó, vai ser assim, mas as coisas foram se ajeitando, né, As coisas foram se ajeitando. Já teve alguns momentos a gente sentar e desenhar, só que quando isso aconteceu, elas já estavam bem assentadas, já era mais pra gente aparar alguma aresta, assim. Mas não foi uma coisa igual, eu vejo, até admiro e eu acho interessante quando o dono do negócio, às vezes os filhos são criança ou adolescente, já pega uma empresa de sucessão familiar e já começa testes vocacionais. Ah, você é mais administrativo, você é mais operação. Eu acho lindo isso e acho que funciona. Não tô sendo irônico, não. Mas a gente foi no dia a dia mesmo. Na raça mesmo, né, cara? Já que você tocou no assunto da cervejaria, eu gosto muito da ideia de como foi concebido, sabe, achei que você falou que você gosta muito de cerveja. Também. Bom. Também. Por pouco a gente não é concorrente, porque eu também fazia cerveja. Tá vendo? Podia ser sócio. Podia ser sócio, pois é. Mas enfim, cara. Conta um pouco da história de onde nasceu, porque é de certa maneira inusitada e tem tudo a ver com o setor, né, que você trabalha, que é o agro, né, cara? Sim. Conta um pouco como que foi o surgimento, assim, da Charaés, velho. Basicamente, a cervejaria Charaés, ela nasceu do nosso projeto de biológico na fazenda. Provavelmente deve ter umas 3.500 cervejarias no Brasil hoje. Eu duvido que alguma delas surgiu da mesma forma. Acho que uma boa parte é parecido com a sua história. O cara fazia uma cerveja em casa, home brewer, fazia cerveja em casa e era boa, e aí o cara se animou, pediu as contas do banco e pegou o FGTS e montou uma micro cervejaria. Tem muita história assim, igual a nossa eu acho difícil, porque era isso, os equipamentos de produção de biológicos, os fermentadores, eles fermentam o que você colocar lá dentro para fermentar. Você colocar ali um mosto, as matérias-primas e o inóculo, e der condição de oxigênio ou você multiplica. Você pode multiplicar iogurte, pode Yakult, pode multiplicar
Cerveja, pode multiplicar Bradisóbias, os Pirilum, Bacilos, e são basicamente os mesmos equipamentos, apesar dos processos serem diferentes. E aí um dia, numa das visitas lá à indústria, que a gente comprava os equipamentos na época, foi sugerido pelo dono da indústria, falou pro meu pai, né? Falou, Roger, por que vocês não... Já pensou em fazer cerveja? Por que vocês não fazem cerveja? Vocês usam quando esse equipamento? Nós usamos entre setembro e março, abril. Pô, então vocês ficam uma boa parte do ano ociosos, né? Por que você não faz cerveja e tal? Aí veio a ideia, eu fui contra no início. Pô, a gente tá cheio de coisa pra fazer aqui na fazenda, não sobra tempo pra nada, já tá dando trabalho, vai inventar de uma coisa totalmente diferente, outra área, a gente não tem noção disso. Eu falei, mas tem consultoria, explica, ensina e tal. E aí, lá pelas tantas, eu fui numa outra visita dessa, lá pra Minas, eu fui junto, e pra ver, pra entender, e pra não deixar meu pai... Não deixar seu pai fazer negócio sozinho. Fazer besteira, né? Na época eu achava que era besteira, né? Na verdade, quem tava certo era meu pai, o errado era eu. E aí, fui junto, conheci a consultoria, tomei cerveja da consultoria, era boa. Falei, bom, beleza, né? Não podia ser um charlatão tentando ludibriar o velho Roger, eu tava lá pra defender, pra salvá-lo. Mas não, a cerveja era boa mesmo. Enfim, aí a gente deu certo, falamos, vamos testar, vamos. Então, dos equipamentos que a gente tinha que adicionar só mais alguns, a gente tinha uns 70%, 80% de uma cervejaria já. E aí a gente adquiriu esses outros equipamentos, começamos a fazer cerveja, já em Chapada dos Guimarães, na época a gente alugou um barracão, que é onde é hoje ainda a cervejaria. Depois nós ampliamos bastante, mas é no mesmo lugar. E começamos, e ficou boa mesmo, deu certo. A cerveja é muito boa, inclusive. Obrigado. Elas, né? Não é porque você tá aqui, não. Eu gosto bastante dela também. Cara, e aí foi. Só que daí, assim, a gente viu que deu certo, não era... Aí chegou uma hora que a gente fizemos o teste, deu certo, 1, 2, 3 produções. A gente conseguiu o padrão, que é uma coisa difícil pra caramba. Então elas ficaram no mesmo nível de qualidade, E aí, assim, é outro universo. Mas tem a caracterização disso, você tem como medir, Brix, teor de açúcar. Então, assim, a gente, não é só no paladar nosso, que podia ser um paladar ruim, mas quimicamente, microscopicamente, a gente atingiu um padrão bom. E a gente teve que escolher, vamos montar a cervejaria mesmo, vamos seguir em frente, porque não tem como a gente produzir as Ospirillum e cerveja no mesmo lugar, assim, nem no mesmo lugar fisicamente, nem na mesma estrutura. E aí a gente tomou decisão, daí nós investimos realmente numa cervejaria, a gente pegou aquele equipamento antigo, levou pra fazenda, pra produzir biológico na fazenda, e ali virou cervejaria Charaés desde então, desde a primeira produção. Quando que foi? A primeira produção nossa, que foi esse primeiro teste, foi dia 12 de outubro de 2018. Então foi no dia do agrônomo. Verdade. Então eu era agrônomo, meu pai, minha irmã se tornaria. Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então foi um dia assim bem marcante pra gente. E a cervejaria em si passou a rodar como cervejaria pra valer em fevereiro ou março de 19. Então ali mais ou menos que... Foi rápido até, né, cara? Foi. Até ali a gente já tinha feito essas 3, 4 receitas. E aí a gente entrou no carnaval de 2019 em Chapada. A gente assumiu um compromisso lá com um bloco de carnaval na rua lá. E a hora que eu vi aquilo lá, tipo assim, eu tinha que vender, eram uns 1.500 litros de Pilsen, 1.000 de Hop Lager e 1.000 de IPA. Cara, só que a hora que você vê o tanto de barril, e na época a gente era pequenininho, então você olhava assim um pátio, tinha barril, eu falei, cara, não tem como beber isso tudo, é? É muito chopp, cara. Aí, assim, até tem uma piada, né? Nosso meio aí, meu pai falou, pô, é tudo errado, a gente bebe estoque, né? Mas é bastante estoque. E foi incrível, porque daí a gente começou a vender esse chopp no carnaval lá na sexta, e o carnaval ia até terça ou quarta. Na segunda-feira à tarde acabou tudo. A gente vendeu tudo. E assim, isso tinha a galera em volta vendendo outras cervejas comerciais, né? E a turma gostava mais da nossa. E assim, pô, o pessoal gostou mesmo, sim, né? Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho massa da Charaés, né? Porque assim, vocês já conceberam ela lá em Chapada, né? Que não tinha outra indústria lá, né, cara? Só vem cerveja de fora, né? De cervejaria não. De cervejaria não tinha. Mas, além dos caras gostarem, tem uma questão. O ser humano é assim, né? O ser humano gosta de estar localmente, né? E ajudar quem tá ali perto, né, cara? E como o Chapada é pequenininho, eu imagino que
esse ambiente ali favoreceu muito, né, cara? Eu achei uma puta de uma sacada. Porque se fizesse em Cuiabá, ia ser só mais uma, né? Mas lá, vocês foram a primeira, né? E acho que até um pouco do marketing de vocês tem isso. Primeira cerveja de chapada e tal, né? Então isso, na época, como produtor home brewer, que eu era, né? Eu falei, puta, que sacada da hora, cara. Aí depois que eu fui saber que era de vocês. Ah, é? Eu não sabia antes. Ah, tá. Eu fui saber quando eu cheguei lá, acho que tinha um rapaz que era da sua república. Ah, sim, acho que era o Steve O, né? O Steve O. Isso. Cara, com esse moleque aí. Aí que eu fui entender a história ali. Massa demais. Deu certo. A água de Chapada é uma água especial pra fazer cerveja, uma água muito boa, praticamente mineral. O clima ajuda. A gente trabalha com matéria-prima 100% importada. Só que eu acho que passa um pouco por isso, assim. Por ser local, por ser fresca. Ninguém vai tomar um chopp nosso que tá no estoque há 6 meses, há 4 meses. Isso não acontece, ele é praticamente da mão pra boca. Então, faz diferença isso. Por mais que de uma outra empresa, um outro esteja dentro do prazo de validade, você pega dessa mesma empresa e um lote que recém-feito e um lote de 4 meses e botar no copo e tomar é diferente. A questão do chopp, né? De não ser pasteurizado, é mais cremoso e tal. E também eu acredito que, assim, hoje existe, assim, vou falar, talvez um carinho especial por estar ali, por estar fazendo ali. Eu acredito bastante nisso também. Não, cara, sem dúvida, sem dúvida. A comunidade ajuda a comunidade, né, cara? É que a gente tem pouco essa visão de comunidade aqui, né? Você pega cidades grandes no Brasil e tal, é difícil ter essa noção. Mas quando a gente tá num lugar um lugar pequeno, né? E como é Chapada, acho que isso é um negócio que funciona super bem. Eu acho que foi uma puta de uma sacada aí, cara. Muito bom mesmo. Parabéns aí. Beleza, obrigado. Bom demais. E de lá pra cá, até acho que duas semanas atrás, a gente recebeu... Foi a semana que a gente mais recebeu medalha. A gente ganhou... Ficou muito felizes. A gente já tinha umas 30 e poucas medalhas já de cerveja, de todos os estilos nossos já tinham recebido alguma medalha. A gente mandou as amostras pro World Beer Awards, que é o principal concurso a nível mundial. E o legal dele é que ele não premia ouro, prata e bronze pro primeiro, segundo e terceiro melhor. Então, assim, a partir que você conquistou uma determinada nota, então eu não posso estar falando besteira, mas assim, se eu não me engano, a partir de 90 você é bronze, 93 é prata e 95 é ouro, alguma coisa assim. Ah, entendi. Atinge o padrão que eles... Isso. Então, assim, tem mais de um ouro, tem mais de uma prata na mesma categoria. E só que é caro, a inscrição de concurso é cara. Então, antes a gente até mandava todas, aí a gente, esse ano, questão de orçamento, a gente deu uma filtrada, falou, vamos mandar. Aí, dos 10 estilos que a gente mandou 8 estilos. E nós ganhamos 10 medalhas. Caralho, que da hora. Nós ganhamos 10 medalhas, porque dos 8, uma só não foi premiada. A gente teve 7 medalhas entre ouro, prata e bronze. E das 7, 3 foram os melhores do Brasil. Pô, que na massa, categoria delas. Então, elas, além da medalha de ouro, elas ganham Country Winner. E aí, o melhor do país naquela categoria vai pra Londres disputar o Mundial. Então, a gente teve 3 cervejas disputando o Mundial em Londres. Já seu resultado, perdemos. Mas, pô, só de estar lá, né, cara? Exatamente. A nossa cerveja é boa. Não, é boa. É isso que a gente leva, assim, que tá bem avaliada. E, cara, você falou aí, todos os produtos que vocês usam na cervejaria são importados, né? E, assim, os produtos que se usam numa cervejaria são oriundos da agricultura, né? Você pega a cevada, que torna o malte, né? O lúpulo. Até vi uma reportagem não muito recente, né? De o pessoal produzindo lúpulo em Minas Gerais, se não estiver enganado. O Brasil tá evoluindo bastante. Você olha pra isso aí também, cara? Olho e eu tenho vontade de produzir. É mesmo? Já fui atrás de consultoria. Não deu tempo ainda de implantar esse projeto, mas é porque assim, o lúpulo, o malte aqui não tem como, realmente é uma cultura de inverno, o clima do Mato Grosso não permite. Mas o lúpulo dá certo. Sabe hoje qual que é um dos principais polos de produção de lúpulo no Brasil? Petrolina e Juazeiro. Então assim, uma região irrigada, lógico, só que pega sol o ano inteiro, praticamente, não tem, assim, a taxa fotossintética é altíssima, é livre de doença. Então, eu tenho até um amigo meu da Exalc que eles são produtores de uva lá, tanto uva de mesa quanto para vinho, e alguns lotes estão substituindo uva por lúpulo. Ah, sério? Sério. E uma coisa que eu achei muito legal do lúpulo, eu não sabia, a gente pensa em lúpulo cerveja, né? O lúpulo tem um monte de uso, desculpa falar. Pode falar aqui, não tem problema não. É um ótimo antioxidante. Então, ele para a indústria farmacêutica,
o mercado de indústria farmacêutica pro lúpulo é muito, muito maior do que o de cerveja. Então eu ficava meio assim, imaginava, vou produzir lúpulo para atender a cervejaria. E se for muito mais lúpulo do que nós fazemos cerveja, o que eu faço com o excedente? Aí eu descobri isso aí e falei, não, isso aí o mercado farmacêutico absorve bastante. E então é uma ótima alternativa econômica também. Não, legal, pô. Assim, a pesquisa fez a soja vir pro Mato Grosso, né, cara? Então, assim, tem coisa técnica e científica que dá pra gente utilizar e, de repente, fazer, né? Porque, assim, Mato Grosso, apesar de ser um estado extremamente agrícola, né, cara? Pecuário também, enfim. A gente tem pouca variação, né? Assim, a gente vai ter alguma variação na segunda safra. Mas é específico, igual, por exemplo, o gergelim. Você já falou, o Vale do Araguaia é muito forte o gergelim. Já não 63 não é tanto. Aí você pensar milho, pipoca e girassol. Todo mundo pensa em Campo Novo do Parecis. Não pensa em Sinop ou em Campo Verde. O próprio algodão agora ele tá entrando em áreas, mas assim, até 10 anos atrás pensava algodão era Primavera, Campo Verde, Campo Novo, Sapezal e tava iniciando o 63. Hoje já é bem maior. Eu acho importante isso, a gente ter alternativas, possibilidades sendo testadas no estado todo, no país todo. Igual você falou lá no início, né, cara? O importante, o legal é ter alternativas. O problema é quando a gente não tem alternativas, exatamente, né, cara? O negócio, cervejaria, certamente abriu a mente de vocês para outras coisas, né? Porque imagino que importar esses produtos aí não deve ser nada barato, né? Não digo que produzir seja, mas poderia ter esse produto poderia estar sendo feito aqui, né, cara? Poderia sim. O lúpulo, por exemplo, quando você pensa numa Hop Lager, uma IPA, uma APA, usa muito lúpulo. Exato. E aí, com certeza, se tivesse boas opções no Brasil com garantia de padrão, na verdade é até mais isso do que o custo. É você saber que você vai comprar um lúpulo em março e que vai ter características muito próximas do lúpulo que você comprar em outubro ou em novembro. Isso é muito importante para você conseguir manter o padrão de cerveja ou não ter que mudar tanto a receita. Acho que a partir do momento que a gente tiver isso rodando bem no país, não tem motivo nenhum de não usar um lúpulo da Serra da Mantiqueira, um lúpulo de Petrolina, ao invés de usar um lúpulo da Holanda, da Alemanha. Sim, legal, cara. E, cara, agora a gente, pros finalmente aqui, você tá com 13 safras, né? O que você enxerga aí pros próximos 10 anos, 10 safras? Quais são os maiores oportunidades, desafios, tanto, né, pro negócio como um todo, como pra você também, cara? Bom, assim, pensando em negócio, eu espero que o cenário macroeconômico brasileiro melhore bastante, consideravelmente. Para o nosso setor trabalhar com uma taxa Selic da forma como está, é porque a gente é muito insistente mesmo. Porque é quase desumano, né, cara? É inviável. Se você for fazer qualquer conta de taxa de retorno, você pode produzir bem soja, produzir bem milho e tentar fazer um investimento mais baixo, a margem ainda assim é muito pequena. E se não produzir bem, não tem margem. Queima caixa, se tiver caixa. Ou aí você tem que recorrer a banco, a alguma instituição financeira, com a taxa Selic da forma como tá. Então, assim, o primeiro desafio, assim, a primeira coisa que eu pensei pro próximo ciclo aí de 10 anos a gente precisa muito urgentemente, não só para agricultura, acho que como Brasil, um todo, né? Como um todo. Sim, que empreendedor que, igual a gente tá falando de cervejaria, né? O cara que tem lá, tem 2, 3 lojas de material de construção, pensa em montar uma quarta, uma quinta, investir no interior. Cara, não dá coragem no panorama que a gente tem hoje. Então, é torcer e trabalhar bastante E aqui eu não tô politizando nada, assim. Sim. É um cenário macroeconômico como um todo, seja quem seja, assim, os próximos chefes do executivo estadual, nacional nosso. Que igual a gente tava falando sobre o quanto tá dinâmico e quanto vem evoluindo a agricultura brasileira, essa agricultura regenerativa que o pessoal tem falado, essas opções de biológicos, enfim, que a gente consiga cada vez mais tornar isso viável, tanto economicamente quanto operacionalmente dentro das nossas áreas. Que a gente consiga tirar o máximo de sinergia de tudo isso, uma agricultura favorecendo uma pecuária favorecendo uma agricultura, tanto dentro de casa quanto nas relações aí de troca com outros players, que essas usinas de etanol e que venham outras novidades como essas usinas de etanol. A gente entrou no algodão aí recentemente, que a gente possa se estabilizar
dentro dessa cultura também, que é uma cultura que eu vejo como ela agrega muito para o negócio, ela demanda um nível de organização alto. Se quem tem, ótimo, quem não tem, tem que ter. Corpo técnico na fazenda, ter boas pessoas ali dentro, no dia a dia, bem remuneradas, num ambiente de trabalho que elas se sintam bem para performar. Acho que, sim, os próximos 10 anos acho que passa bastante por isso. Acho que talvez a gente ouve bastante na mídia, assim, sobre o aumento de área, super safra, aumento de área. Eu acho que nesse cenário de commodities, num valor baixo e de taxa Selic no nível que tá, eu acho que o que tem que ser alto não é novas áreas, eu acho que a gente tem que ser eficiente. A gente tem que ser muito eficiente, tentar tirar o máximo possível do que nós já temos hoje para trabalhar, fazer bastante com uma limitação. A gente trabalhar mais, fazer as tarefas de casa mais bem feitas, tentar ser mais eficiente em tudo, desde uma adubação. Eu sempre fiz a adubação dessa forma. Será que se a gente fizer ela mais localizada, a gente não vai colher melhor? Ou será que fazendo uma mais localizada, com um pouco menos de adubo, a gente não vai colher a mesma coisa? Fazer esse exercício, eu tenho procurado com os gerentes da fazenda, com meu pai, com minha irmã, a gente, em tudo, em todas as áreas, até na cervejaria. Dá mais trabalho. Vou ter que trabalhar mais. Poxa, vou ter que motivar mais a equipe. Aí é a tarefa de cada um no dia a dia, mas assim, acho que a eficiência, se fosse dar um título pro projeto dos próximos 10 anos, seria buscar uma eficiência maior. E o seu, cara? E o seu desafio, velho? Cara, vida pessoal... Equilibrar esses pratos aí. Equilibrar esses pratos, ter bons momentos com a família, com a minha esposa aí. Um beijo, Tayane. Aí, ó. Já ganhou uma estrelinha. Quase esqueci. Quase esqueceu. Então, a gente aumentar a prole, viver bem, saber separar os momentos difíceis e as batalhas de segunda a sábado aí, e virar a chavinha quando precisa, conseguir dormir bem, esquecer das coisas, ter um bom relacionamento em casa, com a família, poder tomar charés com os amigos e queimar uma carne de vez em quando, que infelizmente tem sido cada vez mais raro. Verdade. Almoçar com os amigos, então... Gravar podcast, foi difícil conseguir essa data, né? Pois é. E eu queria, não é uma coisa que eu tava enrolando você não, tava difícil mesmo. Mas é mais ou menos isso, a gente tentar conciliar da melhor forma possível, ser muito eficiente, trabalhar bastante, crescer, fazer as coisas da melhor forma, mas também viver bem, porque os anos vão passando, né? Então a gente fala, a 13ª safra de soja minha, e eu lembro... Parece que foi ontem, Parece que foi ontem, exatamente. Dá até um pouco de tristeza pensar nisso. Mas vamos viver bem aí, fazer esporte. Eu jogo tênis, gosto muito de jogar tênis, tentar segurar a onda e ter um bom próximos ciclos aí. Eu acho engraçado isso aí, porque é o seguinte, quando a gente tava lá na escola, o gordo era eu. Os outros eram tudo magrelo. Aí agora eu encontro os caras e falo, você tá gordo, caralho. O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? É isso aí. Ao contrário, pô. Então eu tomo um susto às vezes, né? Às vezes fica tempo sem ver a pessoa, igual você falou, a gente encontra exalquiano em todo lugar. Daqui a pouco você tá num evento, aí você fala, cara, eu conheço aquele cara de algum lugar. Onde que eu conheço esse cara? Será que é de Exalc? Mas ele era diferente. É mais ou menos por aí. Cara, obrigado, cara, você ter dedicado um tempo aí do seu dia pra trocar essa ideia com a gente. Assim, tamo junto. Apesar da nossa pouca idade, ter experiência bacana aí, né, cara? Não é todo mundo que tem 13, 14 safras no lombo, né? Ainda mais com todo esse processo de família, né? Acho que esse time que vocês montaram aí e essas divisões, ficou bem claro que, por mais que não tenha sido planejado no papel, né? Uma coisa que você falou que chamou muita atenção, eu falei, no fim do dia, nós somos pai e filho, né? Irmão. Você briga 5 vezes, mas tem que fazer as pazes 5 vezes também no dia, né, cara? Isso aí. Então isso é uma coisa muito legal. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, velho. Brigadão, valeu. Tamo junto aí. E obrigado pelo convite. E o que depender da gente. Desculpa não ter trazido uma charaés aqui pra gente. Pois é, rapaz. Agora, quase a hora do almoço, é hora de fazer um brinde aí. Eu ainda tinha pensado, esse cara, ele vai trazer. Mas não vou cobrar também. Devia ter cobrado, Não, brincadeira, cara. Próxima. E como que quem tá ouvindo a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Charaés também? Fala aí, agora é a hora do jabá. Cervejaria Charaés, a gente tem a unidade de Chapada, que é a matriz, a fábrica, temos um bar da fábrica lá, mas também estamos em Cuiabá, a gente tem um CD grande
grande aqui, nosso maior faturamento da empresa é venda de barril de chopp, aqui em Cuiabá principalmente, mas entrega o estado inteiro, o Brasil inteiro. Temos um e-commerce também que funciona bem. Então, coloque aí Cervejaria Charaés com X no Google, aí no Instagram que vai achar. E ele vai ter o link na bio. Aí, ó, tá vendo? Acho que a gente não tem uma raça pra cima só, mas o link na bio nós temos. E eu acho que meu Instagram eu abri ele um tempo atrás aí, @rafaelrodrigues.agro, e ali eu tenho buscado postar alguma coisa das lavouras nossas, da agricultura nossa, de vez em quando alguma coisa sobre cerveja também. A minha irmã, na verdade, a blogueira de casa é a Jéssica. Ah, é? Então quem quiser seguir ela também Poxa, agora não vou saber de cabeça, mas bota lá, @Jéssica Rodrigues 339, alguma coisa, 3393. Ou a Jéssica Rodrigues da Cervejaria Charaés lá que vai achar. Ela fala bastante de cerveja. Na verdade, o Instagram dela é muito mais legal que o meu, né? Porque o meu fala lá de soja, de milho. Ela fala de cerveja. De mosca branca. Ela fala de IPA, de APA, da importância do lúpulo. Pô, lúpulo é muito mais legal que mosca branca, né? 500 vezes 1000 melhor, né, cara? Mas aí acompanha a gente e quem não conhece a nossa cerveja ainda, por favor, nos dê essa oportunidade. Não é porque é artesanal que é caro, tá? Não vai estourar o orçamento de ninguém. Não. A gente tá bem justo ali, bem dentro. Você sabe que eu parei de produzir cerveja em casa porque eu falei assim, cara, o trabalho que dá essa porra aqui, fazer esse negócio de sujeira e escambar o dia inteiro mexendo, depois tem que ficar lá vigiando e tal, compensa comprar uma Charaés, por exemplo, tá ligado? Ficou muito feliz de saber que a gente... Muito mais fácil e boa igual. Talvez sua esposa goste mais da Charaés do que você mesmo, né? Por essa mudança exatamente, cara, exatamente. Então, assim, não vale o trabalho. Melhor... Isso aí. Né? Terceiriza. Não, e é aquela questão que a gente tava falando lá atrás. Pô, dá oportunidade, igual você falou, né? De uma cervejaria local, sei lá, tomar... Eu prefiro, hoje, quando eu saio, tomar uma cerveja local, porque eu já não bebo muito mais. Mas quando eu vou beber, é uma situação especial. Então, pô, pega um negócio desse aí, um negocinho melhor, né, cara? Exatamente. É um pouco por aí, né, cara? Vai beber bem. É isso aí. Cara, a gente tem um último quadro aqui no podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos nessa, eu não me preparei, mas... Mas eu vou te fazer umas perguntas, não tem pegadinha, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Rafael Rodrigues, Vovô Boy, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Primeira coisa que vem na cabeça? Primeira coisa que vem na cabeça. Welcome to the Jungle. Muito bom. Vai ter o show dos caras aí, né, velho? Vai. Que coisa mais aleatória Totalmente. Do universo. Eu pensei que fosse falei pegadinha. Eu achei que fosse pegadinha. Eu tinha certeza que era alguma zoeira, alguma coisa assim, mas parece que veio mesmo, né? Guns N' Roses em Cuiabá. Meu Deus do céu. Se eles não brigarem até lá, né? Se eles não brigarem e se o Axl não morrer e acabar a voz dele também, né? Exatamente. Cara, e qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, cara, isso é difícil, hein? Mais legal que eu já visitei? Tentei procurar alguma coisa menos óbvia, mas é Fernando de Noronha. Noronha, muito bom. E na cozinha, meu cara, qual que é a sua especialidade? Eu gosto de cozinhar. Eu vou além do churrasco, vou lá fugir do comum yakisoba. Aí, ó, yakisoba, do meu time. Bom demais. É isso aí, cara. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira te ajudou e que mudou sua cabeça que você poderia compartilhar aí com a gente, cara? Prudência, também não vou fugir do óbvio, não. A própria Bíblia. Eu acho que a Bíblia tem muita coisa valiosa ali, tem vários livros dentro dela ali que você consegue tirar lições pro dia a dia. Quando você tá lendo ali uma coisa que parece meio aleatória, daqui a pouco você vê ali uma mensagem, uma coisa do momento que você tá passando ali e te dá força. Então, a Bíblia. Top. Muito bom, cara. Agora uma mais filosófica pra gente ir pros finalmente mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Deixa crescer a barba. Para não ficar parecendo tão guri? Acho que seria isso. Muito bom, cara, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Vovô Boy, o Rafael. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha, ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no YouTube também. Agora nós estamos fazendo os episódios em vídeo, então esse episódio aqui você pode acompanhar também no YouTube.
YouTube. E este podcast, assim como vários outros podcasts, né, a gente faz parte da rede rural de podcasts, cara, a maior rede de podcasts do agro do Brasil, que é uma iniciativa da Rural agora que nós estamos parceiro, estamos junto aí, tá certo? Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está na bio lá do Instagram e também no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Nós adoramos receber isso, tá certo? Diga lá. Posso falar outra coisa pro Rafael de 17 anos atrás? Pode falar outra. Algum momento você vai ouvir falar um negócio chamado Bitcoin. Compra o máximo que você conseguir. tem isso aí também. Tem. Ia ter comprado bem mais barato. Ia ser muito bom hoje, né? Não precisaria plantar. Tá sofrendo aí com o governo, os caras. Estrada, enfim. Cara, muito bom. Eu sempre finalizo com as minhas frases de sabedoria aqui, que é o seguinte, cara. Se chover não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Positivo. Fica tranquilo. Vou levar em conta isso aí. Valeu, meu velho. Show de bola. Junto, muito cara. Obrigado. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.